Oi pessoal, tudo bem? Hoje nosso vídeo será sobre dependência emocional masculina. Então, sobre este assunto, que na verdade eu já tratei, porém de um modo um pouco menos aprofundado, né, em outros vídeos. Geralmente passei por cima do conceito assim, falando sobre isso um pouco, né, mas não fiz nenhum vídeo exatamente sobre o assunto em si. Então, neste vídeo aqui, pretendo fazer isso e ele será, portanto, aí um adendo, né? Uma tentativa de aprofundar o conceito já colocado em outros vídeos de dependência emocional masculina. Então, o que eu fiz? Eu criei uma lista de causas, né? Tentei aí pensar, né, sobre o tema e tal, preparando o vídeo para vocês. E então resolvi listar, né, essas 8 causas aí que eu separei para vocês. E na verdade, obviamente, existem muito mais, né? Só que essas foram as que eu consegui assim pensar e as que eu achei mais, na verdade, interessantes, né? Do ponto de vista das coisas que já viemos discutindo aí no canal. Então eu vou ler cada uma por cima rapidamente e depois parar em cada uma para a gente falar um pouco sobre ela. Então a primeira seria aí, né, a primeira causa, né, de uma dependência emocional seriam as validações, tá? Entre elas os elogios e daí em diante. A segunda, a própria sedução em si. A terceira, manipulação, né, que seriam jogos emocionais, psicológicos e daí em diante. A quarta, uma consciência em comum, ou seja, linguagens e vivências, né, que se tem dentro de uma relação. 5. A monogamia, a ausência de concorrência, né, oriunda da monogamia, que é um assunto que eu já tratei em outros vídeos, né, então quem quiser ver aí os vídeos sobre monogamia e daí em diante pode procurar aí no canal também, onde eu vou aprofundar essa questão da ausência de concorrência da monogamia, mas como ela era um tópico, né, também relativo à questão da dependência emocional, acabei colocando dentro deste vídeo também. Número 6, né, que são os planos que são criados, né, muitas vezes de modo ideal, né, por um casal ou por ambas pessoas, né? 7, as relações com familiares e amigos, que formam laços de dependência. E 8, um cuidado, né, que teria a ver aí com a questão das doenças e a relembrança de um suposto, né, cuidado maternal. Tá? Ou no caso da mulher, né, seria um cuidado paternal. Então, algumas das coisas que inclusive valem também tanto para homens quanto para mulheres, né? Só que, óbvio, como aqui no canal tratamos geralmente aí voltado mais para o público masculino, né, eu fiz mais esse vídeo voltado à questão da dependência emocional masculina, mas algumas dessas coisas servem para ambos, né, os sexos. Muito bem, então vamos começar ali do primeiro, né? O que eu quero, tá, com esses pontos? É basicamente mostrar algumas causas, certo? Internas ao processo relacional entre duas pessoas, obviamente. Mas claro, né, relação pode ser relação com mais pessoas, né? Mas aqui no caso estamos pensando aí num casal mesmo, mas isso pode ser expandido, tá? Algumas dessas coisas podem inclusive ser uma dependência emocional, por exemplo, familiares, né? Algumas dessas questões vão caber para isso também, embora aqui estamos pensando mais aí mesmo numa questão de relação de casal, né? E então procuro com essa lista justamente colocar aí para vocês algumas causas, né, que fazem parte de, na verdade, ações internas a esses relacionamentos. Ou seja, quando há determinadas ações voltadas a esses tópicos, elas podem ser causas a longo prazo do que se chama de dependência emocional. Claro que tudo isso aí tem que acontecer de um modo reiterado para haver a dependência emocional. Se isso acontecer um dia ou outro, né, obviamente não vai causar dependência. Então a gente precisa de tempo também para que essa dependência aconteça, né? Inclusive os casos de maior dependência geralmente vão ser casos voltados a relacionamentos longos, né? Isso aí não vai acontecer em poucos meses, por exemplo, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, né? Então, uma das causas, validação, né? O porquê? O que é a validação? O que ela causa, na verdade, tá? Ela causa uma espécie de dependência do outro para a autoafirmação.
Então, por exemplo, quando as pessoas ficam elogiando umas às outras, por exemplo, no nosso exemplo de casal mesmo, né? Elas, na verdade, estão reforçando os valores de ambas. E, mais precisamente, um alto valor. Porque quando você recebe um elogio, na verdade, você está reafirmando algo de si mesmo. Certo? Então, você está positivamente se reafirmando num determinado sentido. Por exemplo, se a pessoa fala, você joga futebol muito bem. Então, você já sabia que você jogava bem, mas aí você reafirma aquilo. Certo? Só que dentro de um casal, o que acontece? Como esses elogios podem acontecer a longo prazo, o que acontece é que há coisas ali dentro, né, que vão acabar só existindo em termos de valores dentro do próprio casal. Então, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, na questão sexual, né, se for um casal monogâmico, né, apenas um e outro vão poder reafirmar o valor sexual ali dentro. Ou seja, o elogio em relação ao sexo só vai poder vir do parceiro ou da parceira. Né? Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer que a dependência do valor sexual que se tem de si vai também complexificar-se através do outro. E nessa medida, um vai ficar dependendo do outro para se sentir bem através de um elogio específico. Entendem? Então, né, como há muitas coisas que apenas o casal vive entre si, digamos assim, né, todas essas coisas, o valor delas só vão poder ser reafirmado, só irá poder ser reafirmado através deles próprios, e não de outra pessoa. E nessa medida, imaginem isso ao longo de vários anos. Isso causa também uma dependência. Certo? Então, o elogio é só um tipo, né, de validação, mas existem outras validações também. Né? Elas podem ser feitas inclusive através de gestos. Né? Não precisa necessariamente ser uma linguagem, um elogio verbal. Pode ser um gesto afirmativo, positivo. Né? Isso aí já é uma espécie de validação. Certo? Então, imaginem essas validações ocorrendo diariamente, né? E o tanto que, então, vai se tornando algo corriqueiro ali, então vai criando-se a dependência em torno das validações. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, a própria sedução em si. A sedução, é claro que a gente já pensa num sentido sexual, mas não precisa necessariamente ser apenas nisso. Né? Pode ser uma sedução em âmbitos mais sutis, né, que é a questão meramente sexual. Por exemplo, um mero olhar já é um ato, pode ser, né, um ato de sedução. Né? Mas então, como que isso tem a ver com a dependência emocional? Tem tudo a ver. Né? Por quê? Porque um dos meios justamente, né, que os casais começam a ter relações justamente através da questão sexual ou dessas seduções mais sutis, olhares, toques e daí em diante. Né? Mas, mais uma vez, como se estabelece aí no caso de uma monogamia um contato de apenas um com o outro, o que acontece é que essas seduções também vão acontecer apenas entre eles, ou tender, né, a acontecer apenas entre duas pessoas. E nessa medida vai se criando uma nova dependência também. É claro que isto aí parece ser voltar à questão corpórea, né, mas ela chega até a questão emocional. Né, porque está tudo junto, na verdade, se a gente pensar bem. Né? Porque quando a gente pensa que em emoções, não precisa ser apenas num lado mais sentimental, romântico, assim. Não é isso. É emoção no sentido neurológico mesmo da coisa, né? Então é algo que está envolvido até nos processos lógicos. Né? Então, mesmo quando a gente faz aí afirmações lógicas, né, etc., quando a gente tem um discurso mais enfático nesse sentido, existem emoções ali por trás também. Né? Não existe algo que seja completamente ausente de emoção. Certo? O próprio sentido de você estar valorando a lógica como algo positivo já tem uma questão emocional ali dentro. Né? Então não é possível fugir deste mundo emocional, digamos assim, embora, obviamente, né, vão haver pessoas que têm algo emocional, às vezes, desregulado, digamos assim. Então, essa questão da emoção vai tomar tudo de um modo muito mais expandido, né, por assim dizer. Só que, né, mesmo dentro da normalidade, as emoções vão estar ali ocorrendo de modo simultâneo a outros processos. Terceiro ponto, a manipulação.
O que seria essa manipulação? Ela pode ser uma manipulação no sentido inconsciente e consciente, né? Então, podemos pensar em ambos os casos. Para quem estudou, por exemplo, aí, transtornos de personalidades, por exemplo, dentro da psicologia e tal, sabe que também, até mesmo as manipulações ali dentro dos transtornos, né, de pessoas que têm o transtorno, geralmente, elas são manipulações muitas vezes inconscientes, né? E o fato de elas serem inconscientes geram questões que aí muita gente acha que também as pessoas estão fazendo de um modo frio e que tem a consciência ali dentro, né? Então existem as duas coisas, ou seja, às vezes a manipulação pode ser mais inconsciente e às vezes mais consciente, mas seja como for, né, nosso objetivo aqui não é tentar ver, né, se é consciente ou inconsciente, mas apenas então relacionar isso à questão de como isto leva a certa dependência emocional. Vou dar alguns exemplos, né? Aqui dentro a gente poderia ficar, né, um vídeo inteiro apenas sobre a questão da manipulação e da dependência emocional, mas então vou dar apenas alguns exemplos, né? Por exemplo, dentro de jogos emocionais, né? Por exemplo, um jogo emocional que existe dentro de casais em geral e que pode se agravar, né? No sentido de pessoas que têm certo desequilíbrio nesse sentido mesmo psicológico, né, das emoções daí em diante, né? Mas mesmo em relacionamento normais, por assim dizer, existe, só que obviamente em menor grau, a gente pode chamar o tratamento de silêncio, que é aquela coisa da pessoa simplesmente ignorar a outra, né? Ou por exemplo, a pessoa está com o celular, sabe que a outra está mandando mensagem, mas não responde, certo? Isso é uma certa nuance voltada à questão manipulatória, certo? Só que, né, não é considerado uma grande manipulação porque é algo que é bobo, digamos assim, né? Mas que é uma espécie de manipulação, porque é a pessoa se usando ali de algo muitas vezes consciente, né? E para gerar uma escassez artificial dentro do relacionamento. Então, quer dizer, eu estou escasso neste momento para você, para que você me dê mais valor. Então, geralmente isso é feito para que a pessoa corra mais atrás e daí em diante, né? Enfim, então é um jogo de poder, né, por assim dizer. Só que não deixa de ser então uma manipulação, certo? E como isso se dá em relação à questão da dependência emocional? Por exemplo, no caso do tratamento de silêncio, se dá no sentido de que quando a pessoa, por exemplo, faz o tratamento de silêncio, né, o outro vai sentir determinadas emoções, né, que muitas vezes irão fazer ir mais atrás do outro, certo? Só que é precisamente este desbalanço abrupto de emoções, ou seja, eu quero muito você, mas não consigo nesse momento, e para eu conseguir eu tenho que me submeter, digamos assim, né? É esta justamente oscilação de emoções, né, é que vai causando uma dependência emocional mais rápida. Então, no sentido bioquímico mesmo, né, cerebral, a gente tem esta oscilação de emoções como um meio de justamente prender ainda mais a pessoa dentro de um ciclo de dependência emocional. E é exatamente por isso que este ciclo de dependência ele é mais estabelecido ainda em relações negativas, muitas vezes. Então, quando se estuda lá os transtornos de personalidade, por exemplo, narcisismo ou borderline e em diante, a gente vê que as pessoas que conviveram com essas pessoas, muitas vezes elas, na hora que saem de um relacionamento, elas não conseguem nem sem a pessoa desvincular no nível da dependência emocional. Às vezes demoram anos para desvincularem-se. E por que isso? Justamente porque dentro desse relacionamento, o bombardeio o caos emocional, digamos assim, né? Ou seja, justamente esse desequilíbrio de emoções de agora tá bom, agora tá ruim, agora tá bom, agora tá ruim, né? Ou seja, essa oscilação é que faz justamente com que o cérebro vicie nesse processo. Então, o cérebro ele acaba viciando nesse jogo, né, de emoções, que é um pouco o jogo da droga mesmo, se a gente pensar. Por que as pessoas muitas vezes viciam na droga? Em drogas, né, em geral? Justamente porque elas jogam, né, a dopamina ou outras questões para o alto e depois caem abruptamente. E aí a pessoa quer mais. Então ela vicia nisso.
Ou seja, nesse processo de que ela está bem num momento e no outro, do nada, ela já está ruim. E aí, para ficar boa, ela tem que usar droga. E aí vai. Então, tem tudo a ver com essa questão química mesmo, né, cerebral. E então, os jogos emocionais, né, essa manipulação psicológica, ela tem tudo a ver com a geração de dependência emocional, mais ainda no nível aí dos desequilíbrios de emoções, né? Então, esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto, uma consciência em comum, né, que o casal acaba estabelecendo. E que consciência é essa? Muitas vezes através de linguagens e vivências em comum. Então, o que liga muitas vezes as pessoas ali dentro do relacionamento é terem um passado em comum, terem memórias em comum, terem, por assim dizer, experiências, viagens em comum, né? Isso cria uma espécie de consciência em comum. Por quê? Porque as memórias são comuns, certo? Então, no fundo, quando as pessoas querem retomar, por exemplo, relacionamentos, né, etc., é fácil de entender o porquê disso. Tem muitas causas, mas uma delas é justamente isso. Por quê? Porque aquele passado que foi criado em comum, não tem como ele ser criado com outra pessoa, né? Aquilo ali vai permanecer para sempre daquele jeito, mesmo que você nunca mais veja a pessoa. Nunca vai ser mudado aquilo ali, certo? Então, o fato mesmo de se ter memórias em comum, né, é um agravante dentro da própria questão da dependência emocional. Por quê? Porque é uma dependência pelas próprias memórias. Vocês entendem? Então, quando a gente vê o sofrimento, né, gigantesco de muitos homens depois de um término, por exemplo, né, quando a gente entende por esse lado, se torna muito mais fácil de compreender. Certo? Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre quando há o término de um relacionamento é a destruição de uma consciência em comum. Ou, ainda que não haja essa destruição, porque essa consciência, em parte, ela pode, inclusive, permanecer, né, a longo prazo, justamente em função das memórias, se tem uma quebra abrupta disso aí. Então, a única pessoa que tinha alguma consciência em comum real com você, ela não está mais com você, né? E nessa medida, todas as vivências em comum ali, elas estão apenas na memória, mas essa memória ela vai continuar retomando. Ela vai continuar retornando, digamos assim, de algum modo, né? Mais ou menos. Claro que quanto mais for passando o tempo, menos elas vão ser retomadas, mas ainda vão existir memórias, né? E essas memórias vão compor uma consciência em comum. E muito disso também é criado por uma linguagem. Então, os casais que tanto conviver, né, os membros do casal conviverem entre si, eles vão criando uma linguagem comum. É por isso que muitas vezes ali basta um olhar para o outro e já sabe o que a pessoa quer. Isso só é possível quando você tem um relacionamento a longo prazo, algo longo, né? Ou seja, você vai criando uma linguagem, não apenas uma linguagem verbal, mas também uma linguagem de olhar, né, de expressão facial, que apenas aquela pessoa ali entende, mas ninguém entende. É muito interessante isso, né? Ou seja, né, através da linguagem das vivências em comum, se cria uma consciência em comum. Só que, obviamente, isso vai causando uma dependência emocional. Por quê? Porque toda essa criação de uma linguagem, ela também está vinculada a emoções. Você não tem linguagem desfeita de emoções, certo? Imagina a própria língua normal que todo mundo aqui fala, certo? As palavras têm um peso emocional. Se eu falo uma determinada palavra, a pessoa pode se sentir de um modo. Se eu falo outro, de outro, e daí em diante. Então, agora imagine um casal que criou uma linguagem comum, né? Coisa que só eles conhecem. Então, cada coisa dessa tem um peso emocional. Na medida em que tem um peso, há a criação de uma dependência emocional, né? Justamente em função da criação de linguagens ou da questão das vivências em comum. Número 5, né? Monogamia e ausência de concorrência. Então, como que se dá isso aí, né, no caso da monogamia e ausência de concorrência? Na verdade, esse é um ponto mais simples, né? Porque como, então, dentro da monogamia, você não tem a concorrência sexual, né, do ponto de vista de um mercado sexual de uma pessoa que está solteira, digamos assim, né? A dependência emocional tende a se estabelecer no sentido de que apenas aquela pessoa pode fornecer todo aquilo que vai suprir, né, ou supostamente, né, ainda suprir a sua necessidade sexual. E junto com isso vem uma questão emocional, porque também, mesmo que a pessoa for o mais fria possível, né, nunca ela vai não ter nenhuma emoção vinculada a algo sexual, certo? Então, isso nem quer dizer que é uma paixão ou algo
Mas qualquer que seja a emoção, né? Pode até ser uma emoção negativa, né? Mas vai ter alguma questão emotiva ali dentro, certo? E então nessa medida, como isso é reiterado ao longo de muito tempo, né? Dentro de uma monogamia, um relacionamento longo e daí em diante, você vai criando também uma dependência emocional vinculada ao fato de você ter apenas um meio sexual, né? E daí a questão da ausência de concorrência e daí em diante. Então, é mais fácil apegar, digamos assim, né? Número 6, né? Os planos futuros. Então, geralmente os casais, etc., eles criam planos futuros entre si e daí em diante. Só que, justamente, a imaginação de cenas, né? De imagens futuras, né? E daí em diante, elas também acabam vinculando-se a questões emocionais. Né? É por isso que muitas pessoas, por exemplo, imaginam algo, isso pode ser inclusive fora de relações, né? Imaginam que vão viajar no outro ano, aí preparam-se para aquela viagem, aí na hora que chega lá não consegue viajar, e a pessoa, às vezes tem gente que até entra em depressão por causa disso, né? Porque perdeu uma viagem que sempre quis fazer, por exemplo, certo? Então, por que isso? Porque a pessoa vinculou emoções a imagens criadas, né? Apenas, porque nem chegou a fazer, né? Então, as expectativas foram criadas e se associou a elas emoções. E nessa medida, né, quando isso é muito feito, digamos assim, muitos planos futuros e daí em diante, há naturalmente uma criação de uma dependência emocional. Por quê? Porque há uma consciência em comum acerca dos planos futuros e uma emoção vinculada a eles. Número 7, né, relações com familiares e amigos, laços de independência. Então, né, casais e daí em diante, eles estão dentro de famílias também, né? Muitas vezes um conhece a família do outro, né? Ou na maioria das vezes, claro, né? E só que isso aí também vai estabelecendo outros laços de dependência, né? Vai complexificando tudo isso. E nessa medida, a dependência passa a ser não apenas do casal em si, mas também de um meio, né? Muitas vezes familiar e daí em diante. E, obviamente, dentro deste meio se cria aí certos laços de dependência emocional também, ainda que menores, né? Se for comparar com o laço que é criado entre o casal, mas vai se estabelecer também de algum modo, né? Hora menos, hora mais. E o último ponto aí, que é a questão do cuidado, doenças e relembrança do cuidado maternal. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes essa dependência emocional também se cria porque, de algum modo, os casais eles podem sim cuidar um dos outros. Por exemplo, a pessoa fica doente, ela foi cuidada e daí em diante. Né? Então se estabeleceu alguma dependência em função disso, certo? Como se fosse, como se um tivesse também que retribuir, né? Uma necessidade de retribuição em função disso. Né? E a questão de uma certa relembrança do cuidado maternal, né? No caso da mulher seria paternal, né? Que é justamente algo que também não quer dizer, né? Obviamente que a mulher vai ser a mãe do cara ou, né, o namorado, o pai da mulher ou e daí em diante, né? Não tem a ver com isso, né? Mas sim com o fato de que há sim uma espécie de relembrança inconsciente, né? Que é algo que os psicólogos e psicanalistas falam, né? Ou seja, que há, digamos que esta relembrança, algo quase que inconsciente, digamos assim, né? Deste cuidado que se tinha dentro de uma família quando se era pequeno daí em diante e vai se ter dentro de uma família futura, né? Que você constitui quando adulto, né? Então há isso aí e, obviamente, como é criado uma certa dependência emocional dentro da família, né? Quando um bebê nasce e daí em diante, também vai ser criada, né? No caso de uma família depois, quando as pessoas estão adultas e daí em diante, certo? Então, basicamente foram esses os 8 pontos aí que eu elenquei, tá, pessoal? E isso quer dizer também o seguinte, que tendo esses pontos, né, quem estiver passando por coisas semelhantes pode superar isso muito mais facilmente, conhecendo os pontos, racionalmente, digamos assim, né? Então, com isso aqui eu não quero apenas, né, exemplificar, dar exemplos aí de como essa dependência emocional acontece, mas também, né, já coloco aí que a pessoa pode se usar desses pontos, né, para justamente tentar aí, superar dependências emocionais caso as tenha. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. E, né, deixem aí suas críticas, sugestões, comentários, né, para fazer aí mais digressões sobre os assuntos, né,
e complexificar o assunto abordado. Quem quiser pode deixar aí nos comentários. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.